Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente está dando sequência à leitura desse livro, A Sabedoria da Transformação, e hoje, página 47, Erudição e Sabedoria. É interessante fazer essa distinção entre aquilo que é uma sabedoria adquirida com conhecimento intelectual, que aqui a gente está chamando de erudição, né? E a sabedoria espiritual, que a gente no budismo chama prajna, e que como elas não são a mesma coisa. Uma coisa é você aprender sobre o budismo nos livros, nos textos, e outra coisa é você sentar para conhecer a si mesmo e saber aquilo que te irrita, aquilo que te machuca, aquilo que te fortalece dentro de si mesmo. Isso é diferente de ler instruções de meditação em livros. Conforme a gente entra na nossa prática budista, às vezes a gente encontra alguns professores muito bem educados dentro da literatura e da doutrina, da filosofia budista. E é bom que a gente conheça mesmo, que a gente estude. Não é interessante ser o último da sala, não é verdade? Mas quando a gente está falando do Zen, a gente está falando de um tipo de conhecimento que não cabe em palavra, que não cabe no livro, que não tem a ver sobre adquirir informações históricas. É antes disso, ou é além disso. É o conhecimento da presença, é saber quem eu sou, o que eu quero da vida e o que eu estou fazendo aqui agora. Isso é Zen. O livro pode contar a experiência de alguém. Esse alguém pode ser até Shakyamuni Buda, mas não é a sua experiência. Qual que é a sua experiência de si mesmo? A sua compreensão da sua vida e da sua morte. As certezas que a gente tem e por que a gente tem e o que é uma certeza. Isso a gente está começando a falar de Zen, de Prajna. Prajna é sabedoria espiritual, não é sabedoria mundana adquirida com os anos. Prajna, uma criança pode de repente despertar e acessar um nível de consciência não dual, quer dizer que não está distante, separado da vida, não está fazendo análises sobre a realidade, análises racionais, construções, interpretações conceituais desse momento, não está preocupado com isso, está vivendo esse momento completamente. Isso é prajna, é a sabedoria de ser, de estar, de existir, que transcende os conceitos. E esse conhecimento, que é a coisa mais simples, mas mais difícil que tem na vida, não cabe em um livro, em um sutra, em um texto. Os próprios sutras dizem, as palavras apontam para alguma coisa que tem que ser experimentada. Não é verdade? Quando eu estava no mosteiro, eu cheguei no mosteiro no Japão e eu queria ler o Shobogenzo. E falaram, não, aqui não é a Universidade de Komazawa, a faculdade budista que é Sotoshu toma conta. Aqui é um centro de treinamento Zen. Não é um lugar para você ficar estudando texto. É um local para você viver em grupo, para acordar cedo e trabalhar, fazer faxina, organizar missa, receber pessoas, trabalhar na cozinha, limpar o mosteiro. E não ficar lendo sobre o Zen. Isso você faz em outro momento da vida. E eu fiquei meio impressionado, né? Porque eu estava no mosteiro, eu queria ler o livro do fundador do mosteiro, né? Da ordem, né? De Dogen Zenji. E aí eu li escondido. Mas eu entendi que lá era viver em grupo. Isso é viver a Sangha. Não é só ficar estudando. É uma coisa que a gente vê no budismo fora da Ásia, ou aqui no Brasil, digamos assim, que não tem centros de prática de formação, mosteiros, uma prática constante acontecendo. Então, o contato que as pessoas acabam tendo com o budismo é através de textos e de informações que não são a vivência da Sangha, a vida de templo e as funções de templo, que é fazer enterro, que é fazer missa, que é fazer casamento e retiros de zazen, encontros de meditação, e trabalhar com isso, né? Então, o contato que as pessoas têm no Ocidente, que ainda é uma coisa muito nova, acaba sendo um contato budista mais intelectual, menos de vivência, de experiência e de atividade concreta budista.
Mas é assim mesmo, é uma tradição muito recente, os monges ainda têm muitas dificuldades de se manterem, estabelecerem locais de prática, onde as pessoas possam de fato praticar isso, e não só ficar estudando livro, ficar estudando Koan, ficar lendo texto, ficar interpretando o budismo. Outro dia vieram falar comigo da turma de cinema da FAAP, que o budismo achava disso ou daquilo outro, e eu estava tentando explicar para eles que o budismo é muito amplo e muito descentralizado. Os primeiros sutras só começaram a ser escritos cerca de 300 anos depois da morte de Buda. Os registros mais antigos que a gente tem são do Sri Lanka, não é nem da Índia, né? A nossa tradição do Zen ainda vai para a China, um país imenso, onde o budismo se proliferou também em inúmeras escolas, então tem inúmeros textos, comentários, uma literatura gigante. O Zen budismo, embora seja uma escola pautada, baseada no silêncio, é uma das escolas budistas com o maior cânone literário do mundo, onde tem infinitos, incontáveis textos, tratados, comentários, linhagens diferentes, mosteiros, professores, professoras, ordens leigas que existiram, deixaram de existir. Então tem muito material literário, intelectual do budismo. Assim como pessoas conhecem os versículos da Bíblia, né? Dentro do budismo também tem. Ou então pessoas especialistas em koans, que estudaram 750, 1.500, 3.000 koans e sabem quase que de cor em qual koan foi comentado tal questão. Tudo isso existe, né? Mas do Zen não é bem isso. Ele estava nesse mosteiro na França, tinha 3 monges, 2 começaram a discutir, a falar de professor tal, do mestre que comentou não sei o quê, na hora do SAMU, da faxina. E o terceiro estava arrumando o quarto lá. Passou 10 minutos, o terceiro tinha arrumado o quarto inteiro, e os 2 lá discutindo e deixaram o terceiro arrumando o quarto sozinho, que foi lá e arrumou tudo, né? Aí o terceiro virou e falou: gente, vocês não entendem nada de budismo, porque o budismo não está nos textos. A hora da faxina, a gente faxina, a gente não deixa o amigo trabalhar sozinho. A gente faz o que tem que fazer nesse momento. E isso é prágina, isso é sabedoria espiritual, isso é presença, isso é estar vivo no agora, vendo o que precisa ser feito no agora, vendo que a realidade assim como ela é, não como a gente gostaria que fosse, não a interpretação intelectual, teórica que eu possa vir a ter. Mas o que esse momento pede de mim? O que as coisas representam? Será que eu sou capaz de ver que isso é um livro e que aquilo é uma caneta? E qual que é a necessidade disso? Ou eu vou ficar pensando, discutindo sobre o fogo e não apago o incêndio que está na minha frente? Então, quando a gente fala de Zen, é um pouco isso, é parar um pouco as construções que a gente faz as interpretações individuais que a gente tem e ir um passo além na consciência. É prestar atenção que a nossa consciência ela tem sim uma camada analítica, mas ela tem uma parte mais profunda, que é experiencial, que é onde a gente é, nós nos tornamos nós mesmos, que em japonês é Jodoi, né? A gente até reza que a gente possa nos tornar o caminho iluminado, que a gente se torne essa iluminação. E esse é o bom zazen, essa é a boa meditação, onde eu não fico interpretando, analisando a mim mesmo, ficando preso em rodamuinhos de conceitos mentais, mas eu me torno eu me torno esse momento, e isso é uma experiência não dual, não está distante, fazendo associações, eu aqui, a vida ali, mas eu e o universo nos tornamos uma coisa só, e é uma experiência que eu experimento, não tenho que pensar a respeito, a gente vive isso. Então, isso é a sabedoria prágina, espiritual, diferente da erudição, do conhecimento que a gente adquire com livros, com sutras, com reflexões filosóficas. Tem até Daikan Eno, né, o sexto ancestral, também era um homem muito simples, analfabeto, na China, né, e que o mestre foi capaz de ver que ele, recém-chegado no mosteiro, tinha acessado essa experiência espiritual, enquanto os outros lá, muito eruditos, conhecedores de muitos koans, ainda não tinham chegado nessa simplicidade da presença. Mas que quem está presente, no caso da história, o mestre, é capaz de reconhecer a presença na outra pessoa. E quanto mais presente a gente está, a gente vai percebendo que essa presença é a mesma em tudo que existe. E aí que o nosso eu começa a se dissolver,
nessa experiência mística, cósmica, da nossa vida, dessa vida. E é onde o Zen acontece. E isso, gente, não cabe em palavras, não cabe em livros, não cabe em erudição. Mas eu convido cada pessoa a se interessar por isso, porque não tem nada melhor, mais interessante, mais nobre, mais enriquecedor do que começar a adentrar a nossa própria mente e compreender quem é esse ser presente.